Se o assunto é concurso, Dó Concurso te ajuda. Aqui você será guiado por especialistas com as melhores dicas e estratégias para alcançar o sucesso. Eu sou Geomar Brito, auditor de controle externo do TCE Pará, professor e mentor na preparação para concursos públicos. Já tive 7 aprovações e vou, junto com você, caminhar nessa jornada aqui pelo Dó Concurso, com quem sabe o caminho da aprovação de verdade. E hoje eu tenho um orgulho muito grande em dizer que o nosso primeiro convidado é um amigo pessoal, por enquanto, auditor de controle externo do TCE Pará, que já tem acumulado mais de 17 aprovações na sua carreira, está prestes a tomar posse como procurador do Estado. E com vocês, a partir de agora, um convidado que eu tenho a honra de chamar de amigo, Juscelino Júnior. Conta pra gente, a partir de agora, como é que faz para passar em tanto concurso, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem, Gilmar? Como vai? É um Uma honra prazer estar aqui te contigo. receber aqui, viu? Nosso primeiro episódio do DOL Concursos e assim com uma pessoa que eu tenho um prazer de chamar de amigo. Há muito tempo a gente se conhece e acompanhando toda a tua luta. E eu queria muito que você compartilhasse hoje, assim, toda essa tua trajetória, porque com certeza não foi fácil. A gente vê só a glória, né? Mas tem um ditado, né? Que quem vê a glória não vê os corres. Com certeza. Então hoje você vai contar os corres para motivar e criar essa identificação com o nosso público, que com certeza vai estar assistindo e vai te ter como inspiração. E é isso que a gente espera, que essa tua história crie identificação com esses concurseiros, para que eles continuem motivados para estudar, para que a gente continue crescendo e criando essa comunidade de pessoas que estão estudando para concurso público. Como é que você começou a estudar para concurso público? Como é que concurso público surgiu na tua vida? Foi lá durante a faculdade? Antes de fazer faculdade, já tinha esse pensamento? Como é que iniciou? Bom, para começar a falar um pouco da minha história, eu tenho que regredir um pouco e falar das motivações que me fizeram Sim, estudar para concurso. Meu pai era, dentre outras formações também, ele era servidor público, era perito da Polícia Civil. E eu, apesar de tê-lo perdido muito cedo, com 5 anos, a minha mãe sempre incutiu na minha cabeça que isso dava estabilidade, que era um serviço que a pessoa não precisava se submeter muito a certas vaidades de pessoas, justamente por ter essa liberdade, realmente, sim, né? De ter sim. passado num concurso, ser estável, efetivo, Essa enfim. segurança, né? Exato. E aí, ainda muito novo, eu não tinha essa maturidade, não conseguia enxergar, entender muito bem. Durante a faculdade, eu não fiz uma faculdade muito boa, não me preparei nesse período. Mas a partir da OAB, eu virei uma chave. Eu falei, não, vou agora de fato estudar. Eu tinha receio, porque sem a OAB você não consegue praticamente nem Sim, exercer, né, a sua profissão sim. de advogado. Você é só um bacharel em direito, não menosprezando, mas limita muito a sua área de atuação. E aí, depois de ter me formado, passei na OAB, graças a Deus, ainda na faculdade. E aí De eu primeira já passou no AB. consegui passar de primeira, tive essa oportunidade. E eu falei, né, eu acho que dá para estudar. Mas foi um pouco de Eu acho, engano ali, eu acho é que eu acho diferente. que eu tenho talento para esse negócio. Eu É, tive mas aquele aí quando eu pensamento. fui ver o mundo de concurso não era bem assim. E aí quando eu iniciei a época não tinha essa quantidade de informações, quantidade de materiais que hoje a gente tem disponível no mercado. Só existia à época 2 cursinhos bem conhecidos que eram de fora, telepresenciais, Sim, né? Que era sim, o Luiz Flávio Gomes e o Damásio. sim. E aí eu Peguei essa comecei época também. fazendo extensivo. 6 meses ali, vendo com os doutrinadores. Estudei com o Fred Dier, Pablo Stouze, e li os livros deles. E aí terminei o primeiro módulo, falei, não, eu fiz o segundo, demorei acho que mais ou menos 1 ano e meio para terminar, fui prestar a prova. Simplesmente eu não conseguia tirar nem a metade. Nem 50% Não é das nem provas. 50%, de jeito nenhum. Lembrei que eu cheguei a prestar algumas aqui no Pará, de prova de 80 questões, eu fiz 26. Eu não me esqueço do número porque me Foi marcou bastante. traumatizante, foi Eu marcante. falei, rapaz, será que estou fazendo algo certo? Já tinha lido todos os livros de capa a capa, enfim. Então surgiu daí. A partir daí que eu fui buscando Aí, métodos e e utilizar. como foi essa mudança na tua preparação para os estudos? Porque é uma coisa que os concurseiros têm de desafio, né? Saber se está estudando da forma correta. Que eu acho que eu, como professor e também fazendo mentoria, é uma das, vamos dizer, uns problemas que mais desafia os concurseiros falar. Será se eu estou estudando da forma correta? Aonde que tu muda a chave na preparação a ponto de sair de 26 questões de 80 para começar a atingir um nível, um percentual que te aprovasse em concurso público? O que mudou, assim, foi teu start? Falar, foi a forma de estudar? Trocou os livros por outro material? O que foi que fez essa mudança? Eu tive, nessa minha trajetória aí de mais de 10 anos de estudo, eu tive 3 ciclos. Eu posso te dizer que o que mudou, o principal fator de mudança dos meus estudos nesse primeiro momento, que já me trouxeram alguns resultados, foi abrir mão um pouco da doutrina, até não me entendam mal aqui. Eu não estou dizendo que a doutrina é desnecessária e irrelevante, não é isso.
Mas o estudo para concurso ele é um estudo mais de memorização e de como se fazer prova do que propriamente um estudo que vai medir a sua capacidade de dissertação, de desenvolvimento de ideias. Então, eu passei a utilizar PDFs. Naquela época estava se iniciando Eu isso. acredito muito que você está falando, eu acho que é muito importante deixar claro que o concurso ele não está ali medindo quem é mais inteligente, né? Exatamente. Exatamente. É a forma de estudar que muda muito, porque a gente é preparado dentro da faculdade, principalmente os concurseiros que têm formação jurídica, absolutamente qualquer coisa a gente ir para uma doutrina e ter que ler doutrina. E o Exatamente. concurseiro vai para o estudo para concurso acreditando que ele precisa continuar estudando doutrina, sendo que é o oposto praticamente disso, né? A gente vai ter que se apegar mais à lei, que eu acredito que tenha sido uma mudança que você deve ter implementado, jurisprudência e resolução de questões. É um tripé Essa é a ali, tríade. É exatamente isso né? que eu sempre passei. Depois de já ter obtido algumas experiências, tive algumas aprovações, né? Cheguei a passar para analista do TRF, fui nomeado logo depois de ter entrado no TCE. Enfim, essa minha trajetória de carreira meio, ela se pautou, carreira meio quando a gente diz analista de tribunais, Sim. que envolve o próprio cargo de auditor de controle externo, que foi minha primeira aprovação, no caso, como efetivo, né? Em um concurso. Mas ela se baseava nisso. Muita lei seca, questões e jurisprudência. Sobretudo, a depender de alguma banca. A banca Sebrasp, ela é conhecida. A FGV cai muito jurisprudência. Então, aí você direciona mais sobre esses pilares. Agora, a lei seca e as questões são a dupla inseparável de qualquer concurseiro e é a partir dela que você começa a levantar suas notas e ficar mais perto na nota de corte e, eventualmente, já disputando aí uma aprovação. Dentro dessa tua mudança, vamos dizer assim, de forma de estudar, você começou a criar cronograma, fez algum plano de estudo, ou você estudava de forma aleatória? Como é que você estudava? Porque as pessoas sempre têm esse questionamento, falar e muita gente vende isso, eu fico muito chateado quando eu vejo isso sendo vendido na internet, que é eu tenho a fórmula secreta para passar em concurso público, né? Tem muito isso. Porque o estudo ele é muito individual, o processo de aprendizagem ele é muito individual, porque vai depender da capacidade cognitiva de cada aluno. Então, o que você fez de diferente nesse estudo de legislação e de jurisprudência? De repente você abandonou os livros ou ficou pegando PDF, de modo assim, o teu planejamento de estudo, o que você mudou nele? Passou a criar cronograma? Como é que foi? Acho que antes de mais nada é importante ressaltar que o que deu certo para mim não quer dizer que vai dar certo para outras Certo. pessoas. Isso aí que eu vou passar aqui é um pouco da experiência que eu tive ao longo desses 3 ciclos, esses mais de 10 anos de estudo, e que deram certo para mim e que eu já consegui replicar com outros colegas que tiveram resultado. Eu nunca trabalhei com essa parte de mentoria pessoalmente, não de forma remunerada. Eu auxilio Sim. meus É bom amigos, destacar isso, que conhecidos. você tem um trabalho até muito, muito bonito de se falar, um trabalho solidário, mentoria Isso, é solidária o que você CPP faz. Mentoria Solidária. Cada prova é uma prova, inclusive o nome. Tem até o slogan, né? Que é Muito bom. justamente para mostrar que muitas vezes você está preparado, mas a prova não te escolheu. Sim. E ali não deu certo por alguma razão, ou você acabou errando que já sabia, enfim. Cada prova é uma prova, e isso é um fato, é um lema que eu levo com os meus amigos, e que a gente viu realmente na prática, com base nessas experiências. Mas aí tu chegou a criar cronogramas de estudar? Como é que foi isso, assim? O Perfeito. processo prático do estudo, que é o que o pessoal com certeza vai querer saber. Mais uma vez, eu tenho que te dizer que eu divido isso em ciclos. No meu primeiro ciclo, não. Eu saía lendo o PDF sem uma lógica específica. Eu utilizava aquele material, lia de ponto a ponto, todos os materiais que eu tinha disponível para cada disciplina, não dividindo por matérias mais importantes ou menos importantes. Eu estudava para a carreira de tribunais de modo geral. E aí isso me trouxe alguns problemas, de fato. Que aí quando saía, por exemplo, o edital de TRT, aí eu tinha que dar uma ênfase maior em trabalho. Quando eu fiz o TRE, eu nunca tinha lido eleitoral na minha vida. Eu peguei o PDF e fui ler. Mas assim, o que eu fazia muito nessa época, não tinha cronograma, era questões, muitas questões, porque eu via como a banca estava cobrando aquele assunto. E isso me trouxe algumas questões, eu acertava só de lembrar do que eu tinha resolvido. Sim. Não que eu soubesse exatamente a resposta. Mas assim, no meu segundo ciclo, que ele se iniciou exatamente... Eu lembro do dia exato, foi dia 2 de janeiro de 2017. Foi porque eu tinha já sido aprovado no TCE, né, dentro das vagas, e aí a gente estava na iminência de ser convocado para tomar posse. E eu não tinha data ainda. E eu falei, não, vou começar a estudar logo no início para eu já chegar estudando para concurso no tribunal. Perfeito. Porque o meu objetivo sempre foi ter a carreira fina, né, de ser procurador. Esse é um bom ponto, porque assim, a gente, como eu falei já na tua apresentação, você tem 17 aprovações e, por enquanto, é auditor de controle externo, porque mês que vem aí, em maio, você já deve ser nomeado para procurador do Estado do Amapá. Isso. Tá com essa Já prestei confirmação documento, já passei pela perícia e, de fato, estamos aguardando só a definição da data da posse, com o né? governador. E, de fato, o TCE sempre foi um concurso, assim, é de muito interesse de todo mundo, porque é um órgão maravilhoso para se trabalhar, a gente tem uma estrutura
muito boa, Fantástico. mas dentro da minha perspectiva, do que eu almejava para mim enquanto servidor público, eu sempre me vi na carreira fim. Sempre Então, procurador de exato, Estado. procurador do Estado, eventualmente algum cargo Sim. Mas ligado para o direito público. você tem algumas aprovações, alguma, vamos dizer assim, espera de nomeações que não são necessariamente para procurador de Estado, né? Você está também agora para ser nomeado, provavelmente em julho, né? Procurador federal. Isso, procurador federal, passei nas vagas, concurso da Está AGU, dentro das isso. vagas, então, até pela jurisprudência do próprio Supremo, tu já tem até o direito a ser Isso, nomeado, tá né? faltando ainda o resultado definitivo dos títulos, mas acredito Sim, que não vai alterar muita coisa. Sim. Passei para Procurador do Estado do Ceará, Procurador do Estado do Amazonas, são concursos que a gente está ainda no aguardo. Mas nesse segundo ciclo de estudo eu tive cronograma. Eu encontrei à época um material específico para procuradorias e seguia lá um passo a passo que a minha coach, né, minha mentora, me passava ali. E aí ela já direcionava. Aí foi um estudo mais estratégico, um estudo onde já me dizia, ó, isso aqui você estuda para jurisprudência, isso aqui você vai precisar da doutrina. Então não dá para se abandonar totalmente qualquer fonte de estudo. Sim. Todas são relevantes. O que vai fazer a diferença é com a sua experiência, com a quantidade de questões que você faz, ou com a ajuda de um mentor, um terceiro que já tem essa experiência, é direcionar os teus esforços Vai para aquilo que pegando os mais cai. atalhos, né? Exato. Você vai criando atalhos dentro do Exato. processo. Atalhos no sentido de que vai encurtando esse Sim, caminho. Mas o que não impede, eu sempre falo isso. Não pense que você vai ler uma vez o material Isso. e já vai aprender. Tiveram materiais que eu tive que ler 3, 4, 5 vezes o mesmo PDF para poder estar conseguindo minimamente restar numa prova, e ainda com dificuldade. Aí você já trouxe um tema que não estava nem aqui no meu script, mas eu acredito que é muito relevante falar, que eu acho que é uma grande falha na preparação dos concurseiros é eles não repetirem. Não repetirem o estudo, não fazer revisão, né? Eu costumo sempre falar em sala de aula para eles que estudar para concurso é como se você ir para academia e querer ter um resultado no teu corpo, uma modificação. Então, tu vai ter modificação treinando e repetindo os exercícios. Então, para o teu cérebro é a mesma coisa. Tu O tem cérebro que é um músculo, repetir. né? Com certeza, Tu tem que exatamente. repetir. E o concurseiro, ele pega aqui o conteúdo, ele estudou uma vez, ele vai querer se exigir que daqui 6 meses, no dia da prova, ele lembre. E se ele não lembrar, ele vai começar a achar que ele não nasceu para aquilo. Esse é um dos maiores gargalos, com certeza, de Sim, quem faz sim. concurso público. É isso, não revisar. E assim, a revisão propriamente dita não é reler o que você já fez. Perfeito. Eu tinha uma mania, isso era pessoal minha, eu nunca vi ninguém fazendo semelhante. Porque as pessoas fazem caderno de erros. Eu fazia caderno de prova, para aquela prova. Então eu ia ali, pegava o edital, via ali as leis específicas que tinham só naquele edital, coisas que me chamavam a atenção da banca específica daquele concurso, e montava um material que eu ia reler já na véspera da prova. Mas em paralelo a isso, eu ficava repetindo questões. E fazia, e zerava o QC, né? O que concurso, né? O TEC concursos Sim, agora. sim. Cara, eu fiz mais de 30 mil questões. Com certeza ali, entre zeradas e voltas, de mais de 30 E mil é questões. isso, porque o que é uma prova, né? A prova é a soma de várias questões. E o concurseiro, ele tem preguiça de fazer questão. Isso que é uma coisa que me intriga, porque é um estudo dinâmico, vamos dizer assim, que da parte do estudo, acho que fazer questões é a parte mais prazerosa. Pra mim era, com certeza. É também para mim, quando estava estudando para concurso. Hoje continuo, mas por conta da mentoria e também por ser professor, não com a obrigação de ter aprovação, então eu estudo diferente. Mas, assim, fazer questões é essencial, não dá para não fazer. Inclusive, eu recomendo, ali 30%, 40% do seu tempo tem que ser fazendo questão, né? Porque ali tu vai, que nem você colocou há pouco, você vai aprender a colocar na prática o processo teórico que você já adquiriu. E começa a perceber que muitas questões se repetem, como a forma da banca cobra, por exemplo, agora está na iminência de sair o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará, e a gente já sabe que é FGV, já foi anunciado. E muita gente esperava que fosse Sebrasp. Que foi do meu concurso, Sebrae. Foi do concurso de vocês. Então, já muda o perfil de cobrança. Totalmente. Que a Totalmente, FGV, ela já contextualiza mais as questões. Interdisciplina, né? Tem bastante Isso, ela é matérias interdisciplina, diferentes de ramos justamente. que às vezes aparentemente não tem nada a ver. E você só vai ver isso e minimamente aprender fazendo questões. Não tem de outra forma, porque você está estudando ali, o assunto é o mesmo para qualquer prova, para qualquer banca. O que muda é a forma como ele é cobrado em cada disciplina. O CESP é mais objetivo ali, troca uma palavra. A FGV não, ela traz um caso prático. Então, se você não tiver familiarizado com aquele tipo de questão, dificilmente você vai conseguir ter êxito na hora da prova. E não é na prova que você vai treinar, vai se testar. Você tem que estar treinando uma preparação como se fosse de anos e anos para você correr ali uma corrida de 100 metros. É isso que é concurso A público. gente não pode adotar o slogan do Romário, né? Que eu não preciso treinar. Não é o caso. Para concurso, a não ser que você seja um gênio, dificilmente você vai ter êxito, sem dúvida alguma. Treinar. Eu cheguei a falar isso para os alunos. Quem fala muito isso é o Michael Phelps no livro dele, né? Que é a questão da importância do treino. As pessoas, às vezes, só vê o resultado, mas não sabe o que está por trás daquele resultado.
E geralmente, atrás de muitas aprovações, tá muitas horas de estudo dedicado, tá muita denúncia. Foi o que você me falou hoje até mais cedo. Se você tá disposto a pagar o preço, né? Isso é uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo que vem me pedir ajuda. Antes de mais nada, eu pergunto: você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a abrir mão de parte da sua vida, literalmente, vida familiar, vida pessoal, vida social? Porque assim, se você não for um concursado profissional, se você não levar a sério isso como uma profissão, dificilmente você vai ter êxito. E isso eu estou falando em qualquer concurso, em qualquer esfera. Concurso de nível médio hoje dá 20 mil inscritos, dá 30 mil inscritos. Sim. Então, se você não tiver minimamente comprometido com aquilo, se isso não for algo relevante ao ponto de você abrir mão das outras coisas, não vai dar certo. Cara, eu tinha isso muito firme na minha cabeça, porque eu pensava o seguinte... Como foi, desculpa só fazer esse parênteses, mas Claro. como foi pagar o preço para você? O que é pagar o preço para você? Cara, eu sou casado, tô com a minha esposa, mas estamos há mais de 14 anos, tenho uma filha de 4 anos. Ao longo desses 14 anos que a gente está junto, eu já perdi aniversário de sogra, já só fui lá e dei o cumprimento para minha mãe ali e tive que voltar para estudar. Já viajei para Salinas e ficava sentado lá dentro estudando enquanto todo mundo estava bebendo lá fora, porque eu tinha que estar bem no outro dia. Claro, depois que terminava de cumprir a minha carga horária, eu tomava um chopp ali, mas estava pronto para outro dia já Sem estar no exagero, batente. né? Exato, Sempre não com tem aquela como, não tem mentalidade, como. né? Porque qualquer coisa que você faça, seja vida social em excesso, seja perda de sono, seja bebida em excesso, vai atrapalhar o teu outro dia de estudo. E um dia é essencial, é uma escada. Você vai galgando cada dia, degrau por degrau, até chegar naquele nível de disputar. E quando você alcança o nível de disputar, não necessariamente você vai passar. Você está em condição de concorrer. Verdade. Fazer a prova por fazer, qualquer um pode fazer. Agora, chegar preparado, condicionado, disciplinado para fazer uma prova de concurso exige muito. E esse Exige muito. é outro bom ponto, porque assim, como o edital agora, saindo aí o edital do TCE, muita gente vai querer estudar a partir de agora, né? A partir do edital, Que é o grande erro da preparação. Esperar notícia de concurso para estudar. É uma grande falha. As pessoas, elas são movidas... E assim, eu falo muito isso na sala de aula. A motivação, pessoal, é um estado psicológico que é passageiro. Então, se você estuda dependendo de notícia de concurso para se sentir motivado, dificilmente você vai ter êxito. Porque a tua motivação tem que ser a tua condição atual. Porque geralmente quem está estudando para concurso é porque não está aonde acha que deveria estar, seja do ponto de vista social, financeiro principalmente, e segurança, né? Exatamente isso. Sempre eu pensava que eu não tinha plano B. E eu poderia ter, eventualmente. Sim. Mas assim, eu não conseguia condicionar o meu cérebro a fazer outra coisa que não ser servidor público. Isso valeu, inclusive, quando eu já estava no TCE. Apesar de adorar a instituição, eu pensava, não, eu quero passar no outro concurso, eu quero poder ter uma condição que dá dentro daquilo que eu sonhava, almejava como cargo público, e por isso que eu pensava até que eu não tinha nada. Você falou de motivação, mas eu acho que motivado você vai estar terão dias que você estará motivado, outros você não vai estar. É a disciplina e a constância que vão te levar ao resultado. Então, estar disposto, como eu falei, a pagar o preço, a estar ali, treinar todos os dias, se dedicar, fazer questão. Até quando eu estudava doente, eu estudava do carro, botava um podcast quando eu precisava ouvir. Eu fazia questões de qualquer intervalo que eu tinha. Sim. Porque, enfim, isso poderia fazer diferença na hora da prova. E, graças a Deus, aos trancos, com dificuldade, mas deu certo. Porque, assim, estudar nos dias bons, qualquer um estuda. Exatamente. Eu falo isso na mentoria para os meus alunos. Quando eles estão meio desmotivados. Estudar nos dias bons, qualquer pessoa estuda. No dia que você não brigou com sua esposa ou com seu esposo, no dia que você está bem de saúde, o que vai criar disciplina é você estudar naquele dia que você não está afim, mas você vai fazer porque tem que ser feito. Né? Com certeza. Então, essa questão da disciplina realmente é muito importante. Queria entrar num ponto, porque assim, você não gosta, eu sei dessa expressão, e olha que tem 17 aprovações, mas não gosta de ser chamado de especialista em concurso público, né? Tem gente que fala que é especialista sem ter aprovação, que é no mínimo curioso, né? Mas tudo bem, faz parte. Eu também não me auto-intitulo de especialista. A gente estuda, tenho 7 aprovações e parei, porque acho que o Tribunal de Contas ele supre todas assim as minhas carências em todos os sentidos, me completa, vamos dizer assim, um que eu tenho orgulho de falar que eu trabalho, e sei que está lá, por enquanto, eu sei que você é um entusiasta também da bandeira do Tribunal de Contas. Com certeza. Mas assim, que momento foi que você decidiu voltar os teus estudos para procuradoria? Foi desde a faculdade ou já conhecia a carreira? Porque esse é um grande problema do pessoal da área jurídica, porque a gente tem tantas possibilidades que a gente fica perdido, fala, que carreira eu vou seguir? Exatamente. Né? Cara, a minha escolha inicial foi por eliminação, não vou mentir. Eu não vou falar aqui que eu tinha um sonho de ser procurador, não é isso. Eu não gostava de penal e processo penal. Então eu acabei enveredando, falei, me voltei para essa área. A área policial nem pensar, então. Não, nunca cogitei magistratura, Ministério Público, Defensoria. Eu só conhecia isso. Então dentro daquele nicho, eu escolhi procuradorias.
Só que no decorrer dos meus estudos, e aí focado exclusivamente, foi a partir, como eu falei, dia 2 de janeiro de 2017, quando eu resolvi me debruçar para a carreira de advogado público, eu comecei a pegar materiais específicos para aquela carreira e comecei a ter afinidade com o chamado núcleo duro, né, das procuradorias, que é Sim. constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Há quem inclua financeiro aqui, há alguns que não, mas basicamente essas são as disciplinas mais O núcleo duro, para quem não tem a familiaridade, familiarizadas. é aquilo que sempre vai cair Isso. naquele concurso, né? São aquelas matérias que você tem certeza que vão estar presentes no teu edital. Exatamente. Então é muito importante já começando, quer começar a estudar para procuradorias ou para qualquer carreira, procura o núcleo duro daquele edital, do que sempre cai naquele tipo de concurso. Sem dominar, por exemplo, o núcleo duro, dificilmente você vai ter êxito em concurso de procuradorias. Sim. Então, foi a partir disso, já com aquele desejo inicial por eliminação, mas agora já criando essa afinidade, que eu comecei a estudar. E aí eu, utilizando o material certo, o direcionamento correto, facilita muito, porque em 6 meses eu já estava competitivo. Já eu tinha uma base anterior, Sim. eu cheguei, meu primeiro concurso foi procurador do município de Belo Horizonte. Eu fiz 80% da prova, já de primeira, foi minha primeira prova. Só que foi 85% o corte. E aí eu bati na trave. Procuradoria tem essas questões, tem né? essas coisas, A nota de corte de procuradoria geralmente é bem alta. Exatamente, mas aí eu insisti, fiz a gota, fiquei próximo até conseguir minha primeira aprovação fora das vagas como procurador do município de Manaus, isso em 2018. E aí depois fui aprovado na primeira fase do Amapá e terminei a prova oral em abril de 2019. Essa prova que eu... Esse concurso... foi em 2019. Ele foi suspenso por causa da pandemia. Sim. E agora que saiu a convocação. Mas assim, depois desse período, eu fiquei 7 meses sem estudar. Eu parei. Eu queria... Se me chamasse, eu tinha parado e tudo, mas por questões que fogem da minha realidade, não fui nomeado naquele momento oportuno e acabei sendo obrigado a voltar a estudar. E qual foi a minha Porque motivação você já aí? estava contando com isso. Eu estava Por isso contando você que isso ia parou. acontecer. Sim. A minha motivação maior, e aí eu entro no meu terceiro ciclo, foi o nascimento da minha filha. Minha filha nasceu dia 9 de novembro de 2019 e no dia 25 de novembro de 2019 eu comecei meu último ciclo com um único objetivo, era o último. E esse ciclo durou até novembro de 2023. A última dança, como diria foi. Michael Jordan. E ali realmente eu estudei a pandemia inteira, cara. Eu estudei a pandemia inteira de manhã, à tarde, à noite com a minha filha pequenininha, ajudava a minha esposa lá no momento, corria para estudar. E dali eu saí competitivo. Ali E esse eu cheguei. momento é importante destacar que você já estava. E você trabalhava, né? Tinha que conciliar também, estudar de manhã Cheguei a ficar de home office, sim. Mas aí a gente estava um período de home office onde você meio que fazia seu próprio horário ali, batia suas metas. Exatamente. Né? E aí porque como eu te falei, pra mim continuava o mesmo pensamento, eu não tinha plano B. Eu queria aquilo e eu não ia desistir até conseguir. Foi nesse sentido. Por isso eu tive que insistir. E aí, aí eu acho que você traz um tópico muito importante que dá para perceber até pela tua fala, que eu já te conheço, assim, a gente já se conhece, sei que a tua personalidade é essa, mas a importância de se ter uma mentalidade vencedora, né? A parte psicológica é sempre muito positiva de acreditar no processo, do que você está fazendo vai te trazer resultado. Obviamente você tem que ser realista, no sentido de tá vendo a evolução naquilo que você está fazendo. Esse é o ponto principal. O mal, acho que da maioria dos concurseiros, aí eu posso falar, porque eu já fui concurseiro até pouquíssimo tempo atrás, sabe? É querer se comparar com o resultado do outro. O que dá certo pra mim não necessariamente vai dar certo pra você. Agora, se você tá vendo evolução no seu desempenho, e eu não digo só de nota friamente, tô tendo mais afinidade com essa matéria, consigo desenvolver melhor aqui essa disciplina, com certeza você está no caminho certo. Agora, sempre escolhendo o material correto, cumprindo as suas metas, isso é fundamental, não adianta se enganar. Eu sempre fui um bom aluno para os meus coaches, justamente porque eu batia as metas sempre. Um cumpridor de metas. Eu dava o meu jeito. Se eu não conseguisse aquele dia, mas eu dava no outro dia para poder resolver. Porque se eu estou pagando um serviço de um profissional, é porque eu quero a expertise dele, eu quero poder encurtar esse caminho. Então, se eu não cumprir minimamente, eu não vou estar enganando o meu mentor, eu vou estar me auto-enganando. E aí, na hora da prova, o resultado vai vir, vai ser ruim, pode ter certeza. É o que eu falo na mentoria. Eu falo para eles e, assim, não é para parecer arrogância, mas é a verdade. Eu falo, olha, a minha vida está resolvida. Quem tem que estudar são vocês. Exatamente, é isso. Então, assim, a gente está aqui para ajudar. A mentoria, eu acredito muito nisso, é um instrumento de otimização de estudo. Desde que usado da forma correta por alguém que está disposto a fazer o que está sendo proposto. Por alguém que está disposto a cumprir as metas. Enfim, se você não cumpre as metas, você não cria disciplina, dificilmente a mentoria vai trazer algum tipo de resultado. Com certeza. É muito... da personalidade de cada um. Sim. Você pode enganar todo mundo, menos a si próprio e a Deus. Volta de novo por pagar o preço, que foi o que você falou aquela hora. Isso é fundamental. Pagar o preço, pagar o preço. Você está disposto a fazer isso. Se você quer ser concursado, você tem que pagar o preço. Uma questão que é muito interessante para quem está estudando para carreira jurídica de modo geral, a tua carreira sempre foi procuradorias, mas assim, é uma dúvida que ela é
vamos dizer assim, muito repetida. É possível conciliar estudo de procuradorias com outra carreira? Na tua visão, tu que já se tornou aí um especialista em fazer concurso de procuradorias. Procuradoria, eu não gosto dessa expressão especialista, tu Eu sabe, né, sei, mas como eu é tô meu te jeito. provocando já. Mas eu conheço alguma coisa de concurso de procuradoria. Já fiz mais de 20 e tenho uma experiência, tive algumas aprovações. Mas eu acredito que é difícil conciliar procuradorias com outra carreira fim. Sim, Ministério Público, Defensoria, magistratura, porque tem uma sim. base, um núcleo duro diferente. Mas existe uma carreira, que é a nossa, de auditor de controle externo, que é essencialmente voltado para o direito público. E direito público que engloba, inclusive, o núcleo duro dessas quatro disciplinas que caem em Sim, quase todas as provas. sim. Controle, a gente estava conversando sobre isso mais cedo. Controle externo está dentro de constitucional e administrativo. Isso. Regimento interno, lei orgânica, é um estudo de lei seca ali. Em alguns tribunais de contas é chamado de processo de contas, inclusive. Sim. Que está dentro do processo civil, que é unido ao processo civil. Então, de todas as carreiras que, pelo menos na minha concepção, que mais dê para conciliar é com as carreiras de tribunais de contas. Tanto que no último concurso do TCM, salvo engano, grande parte dos que passaram dentro das vagas eram estudantes de procuradoria. O último concurso do TCE também, a gente teve muita. Você é um Eu, exemplo. eu era um, eu já estava para procuradoria A quando gente eu tem passei. alguns amigos ali também que vieram de estudo de procuradoria. Isso. Porque é semelhante, porque é direito Isso, público, né? isso. A gente trabalha ali, talvez um previdenciário caia mais pesado no TCE, mas em provas de procuradoria, dependendo do concurso, Sim, cai sim, pesado sim. também. Então é bem semelhante. Só que assim, o nível de cobrança é mais complicado, porque procuradoria, via de regra, você submete a uma discursiva, não sei se agora vai ser redação, como foi no nosso, mas eu fiz 5 provas discursivas em 2 dias. Já fiz isso. E tem a prova oral, que também não é um bicho de 7 Essa questão cabeças. da prova discursiva, é bom você levantar esse tema, assim, eu vou lançar uma pergunta meio genérica, mas eu acredito que você vai entender. Como fazer provas discursivas? Tive uma aluna agora, semana passada ela fez uma prova, e dentro da prova tinha discursiva. E ela falou, pô, Jamar, fui mal na discursiva porque eu perdi por tempo. Como a gente fazer um ajuste nessa preparação para não perder por tempo em prova discursiva, que eu acho que seja um dos grandes fatores de reprovação Eu dos te concursos. confesso que de todas as fases foi a que eu mais tive dificuldade. Porque assim, quando você alcança o nível da objetiva, naturalmente você vai passar em praticamente tudo que fizer. Dentro daquele nicho que você está. Sim, sim. Mas discursiva não. É bem diferente e o principal que eu posso dizer é treino. É treino, treino. Existe, por exemplo, em procuradorias tem sites especializados que você pode ir lá e ver questões anteriores da banca e sair treinando, vendo como está a sua escrita, cronometrando o tempo. Eu fiz muito simulado mesmo. Eu comprava cursos específicos das carreiras de procuradoria e resolvia as provas. Aí você tem simulado, você está se testando não só consigo mesmo, mas vendo até como estão os seus concorrentes. Então, o principal em prova discursiva... Uma outra dica isso aí é coisa de macete de concurseiro mesmo. É estudar com o vadimeco do lado. É sempre Porque estar ali no dia você vai marcando. poder usar, né? Exatamente, para provas que tem consulta, propriamente dita. Porque se você for deixar para folhear o seu vadimeco, que é o seu melhor amigo em concurso, na hora da prova, dificilmente você vai encontrar. E não tem coisa pior do que ter desespero e de saber que existe aquilo ali e não tá encontrando na hora da prova. Então é treino, estudar com o vadimeco de um lado, fazer as remissões ali e repetindo. É isso. Concurso é repetição, não é tanto inteligência, não. Eu vou só fazer uma pequena pausa. O papo tá tão bom e o tempo tá passando tão rápido que a gente acaba nem percebendo, né? Mas eu tenho que fazer agora uma pequena pausa só para chamar o anúncio do apoiador aqui do nosso canal do DOL Concurso, patrocinador, que eu também tenho a honra de falar que é meu amigo pessoal, são meus amigos pessoais, o Davi, o Matheus e a equipe dele, que são os donos da Mandrio, agência de marketing e publicidade, uma das maiores já aqui do estado do Pará, que proporciona esse estúdio maravilhoso, essa qualidade de som e imagem para vocês, e responsável por estar gravando esse podcast aqui, videocast do DOL Concurso. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio de vocês. Para quem quiser contratar o serviço da Mandrio, vai ficar o link aí depois do programa. O link da Mandrio, vocês vão poder acessar, falar diretamente com eles. Inclusive, o espaço aqui, ele também continua aberto, em que pese, eu acredito que o horário esteja bem pequeno, né? Poucos horários disponíveis, porque já tem quase tudo preenchido. Eles trabalham também alugando, cedendo espaço para criar podcast. A gente tem um acordo de exclusividade aqui com o DOL. Obviamente, eles não vão gravar de concorrente aqui dentro, porque eles não são malucos. Tá certo? Mas é isso, eu só queria deixar esse registro antes da gente continuar com o papo. Voltando agora, meu amigo, eu queria entrar com uma parte que é... Você falou que, enfim, a gente já falou das 17 aprovações, etc. Mas é como encarar as reprovações, que eu acho que é o principal problema da maioria dos concurseiros, porque eles começam a reprovar e vão desistindo, ou então param de estudar, né? E infelizmente, só tem um lado negativo da história para contar. Mas eu acredito que esse lado negativo ele exista na vida
de todos os concurseiros, Com né? Não certeza. tem um concurseiro que não tenha reprovação. Na verdade, a maioria tem mais reprovações do que aprovações, essa é a regra. Sim, Mas assim, sendo bem franco aqui contigo, uma frase que eu gosto de falar sempre para todo mundo que me pergunta: só não passa quem desiste. Isso é um fato. Se você tiver com o material correto, com o acompanhamento devido e tiver fazendo o que é para ser feito, com o tempo você vai alcançar o objetivo, você vai alcançar o nível de disputar. sim. Cara, eu passei por aprovações muito dolorosas, inclusive aprovações que eu Traumáticas. vi de forma injusta mesmo e tive problema com ansiedade por conta disso. E eu busquei ajuda de médicos realmente para poder estar Psicológica, sabendo. tudo. Na verdade, a maioria dos concurseiros que eu conheço de muito tempo de alto nível desse tipo de concurso, né, de carreira fim, eles têm alguma sequela, seja Sim. uma questão emocional ou uma questão física mesmo de ficar muito acima do peso. Eu tive quase todas elas, para te falar a É verdade. porque a gente não consegue, parece que conciliar, ter uma vida ativa no ponto de vista da saúde, tá cuidando da tua saúde física e ao mesmo tempo conciliar com teus estudos, que a gente fica com a sensação que tá perdendo tempo, né? Exatamente, mas esse é um ponto que eu sempre fui esportista, sempre gostei, e eu tentei manter isso durante meus estudos, só que eu não tinha resultado, porque o estresse era tão grande que eu acabei engordando, aumentando, mas eu não deixava de fazer. Então, como lidar com, você perguntou como lidar com esse tipo de situação, primeiro, é fazendo coisas prazerosas, estando com pessoas Sim. que você gosta. Eu nunca abri mão do tempo da minha família, ainda que não fosse o ideal, mas eu estava sempre com eles, com a minha, Ter o com a minha tempo de esposa, a minha qualidade filha. com eles, né? Exato, e a minha mãe, que são as pessoas mais próximas de mim. Eu buscava fazer esporte, que também era algo que sempre gostei de musculação, me ajudava. E principalmente, eu sei que é difícil isso. As pessoas acham que, como eu falei, que não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas assim, é levantar a cabeça mesmo, é acreditar que aquilo ali que você está fazendo, você confia e que vai chegar. Faz parte do Vale a processo, pena. né, E mano? vale a pena, cara. Isso. Vale a pena insistir, assim, insistir quando você está vendo que tá andando, não insistir em Isso. algo equivocado. Sim. Se você está confiante, tá com o material correto, tá com a pessoa correta e tá fazendo o que tem que ser feito, é um caminho natural. Só que às vezes demanda mais tempo. Para alguns é mais E rápido, para aquela outros menos. coisa, né, Juscelino, você abre mão, às vezes, porque, por exemplo, o pessoal que é formado em Direito, são 5 anos na faculdade. E depois dos 5 anos da faculdade, a pessoa não quer ali abrir mão de 2 anos da vida dela para ter a recompensa pro resto da vida. É um investimento, no final das contas. Totalmente. Né? A gente, enquanto concursados, podemos falar isso. Enfim, veio assim, a pandemia, graças a Deus, a gente acaba praticamente não sentindo os efeitos, porque a gente continua recebendo da mesma certeza. forma. E porque a gente abriu mão de, que nem você falou, você pagou o preço por um determinado período, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas tu tem que ver que dentro da lógica do custo-benefício, isso vale muito a pena, porque vai ser o resto da tua vida você ficando tranquilo. Isso Então, é engraçado que depois que eu parei de estudar, eu continuo no TCE, mas o nosso trabalho é até 2 horas e tudo. Sim, Geralmente a gente sim. nunca teve hábito de levar trabalho para casa, que não Sim. havia necessidade. E aí agora eu tenho um tempo livre absurdo à tarde, porque eu estudava a tarde inteira. Aí eu brinco que eu tô aposentado, já aposentado com 35 anos. Não, pô, tô aposentado dos estudos. Agora eu tenho tempo para fazer outras Você coisas. fica que nem aquela música do Só Pra Contrariar, o que que eu vou fazer com essa Cara, liberdade? eu O que você vai fazer saí com tanta ocupando meu liberdade, tempo né? com atividade com a minha filha, fazer. Cara, eu tenho tempo. Quem trabalha até 2 horas de. Não é da outra população que tem. Então, de fato, vale a pena. A gente tem um salário digno dentro do TCE. Falando especificamente da nossa carreira lá. Sim. Trabalho digno, não leva trabalho para casa, não de tanto estresse, que você vai ter tempo para fazer todas as outras coisas que realmente importam na sua vida, né? Porque cargo público é só um detalhe, é só Isso. uma parte. Eu gosto muito desse detalhe que você falou, porque assim, a gente já está chegando na parte, a gente saiu da parte do Juscelino concurseiro para o Juscelino concursado, com várias aprovações, mas eu acho muito bacana da tua parte que você, inclusive, eu falei, olha, para quem não sabe, bastidor aqui, falei, ó, se quiser ir colocar um blazer, porque eu sempre gosto de estar usando, tal, e Fujamar, tu me conhece, eu não gosto de formalidade, eu vou assim mesmo, porque cargo público para mim não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, enfim. Conta um pouco da tua visão do cargo público, de estar ocupando o cargo público, porque a gente tem esse problema, né? Pessoas que às vezes ocupam cargo fins de carreira jurídica que acham que por conta disso são melhores que os outros, etc. E acaba a gente vendo no próprio tratamento, né? Como é que você vê isso também? Isso é um dos pontos para mim, eu acho que eu mais aprendi com a minha mãe e com meu pai é humildade. Eu acho que não importa onde quer que eu vá, o que eu tenha de bens materiais, até intelectuais, isso não vai mexer com a minha cabeça, pretendo que nunca mude. Se mudar, eu espero que quem esteja ao meu lado me ajude a retomar, porque isso é a bandeira que eu mais levanto. Cara, eu não passei por dificuldade financeira na minha vida, mas meus pais passaram. O meu pai, para estudar, chegou a dormir na rua. Ele chegou a passar fome, porque ele não tinha condições. Sim. E ele quis vencer, e ele venceu através do estudo. Então,
ouvindo essas histórias que a minha mãe me relatava, como eu te disse, perdi meu pai muito novo, Sim. e sabendo que o meu avô passou com a minha avó também, os pais da minha mãe, essa história de dificuldade, eu falei, não, se a minha mãe tá me propiciando isso, ela sempre foi minha maior Sim. apoiadora, junto com a minha esposa. Então, se ela tá me dando todo esse subsídio, todo esse suporte de bancar cursos, quando eu não tinha salário nenhum, então eu vou fazer valer. Então eu levava a sério. Então é uma E, referência muito forte, né? absolutamente, a minha mãe e minha esposa são as minhas maiores incentivadoras nisso e sempre estiveram do meu lado, Sim. do início ao fim. Então eu sempre bati isso na tecla. A minha mãe sempre falava, não importa, mantenha sua humildade e tudo. E eu falei, mãe, eu te prometo que eu vou continuar estudando. Se Deus quiser, se Deus me permitir, eu quero conseguir um cargo público que tenha essa projeção, mas eu quero mostrar que isso é só um detalhe da vida. Sim. Eu espero que isso nunca suba pra minha cabeça, porque, cara, estudar para concurso, passar a ter um cargo público, ter dinheiro, isso aí é só um detalhe, cara. Isso é só um detalhe. A pessoa que se acha melhor que o outro por conta disso tá perdendo seu tempo, tá? Com certeza vai ter uma decepção muito grande lá na frente. Então, eu quero exercer esse cargo de carreira fim, porque é um objetivo pessoal meu. Sim. Mas não que isso vá me fazer quem eu sou. Eu estou no cargo, eu não sou o Sim, cargo. perfeito. É isso que as pessoas acabam esquecendo quando assumem determinado cargo. E eu acho que essa semana mesmo falei em sala de aula que tecnicamente, a gente, é até errado a gente falar servidor efetivo, porque a efetividade é do É do cargo, cargo, exatamente. não é do É a servidor. estabilidade que é do servidor. Isso, o servidor adquire a estabilidade depois de ter passado no estágio probatório. Então é muito importante isso que você está falando, porque o cargo público, que nem você falou, não faz ninguém melhor do que ninguém, e não vai te falar, e não quer dizer que você é mais inteligente do que o outro. Obviamente, ele vai te dar uma condição de segurança, vai te dar uma condição que vai facilitar muita coisa na tua vida, né? De tranquilidade, principalmente financeira, mas nem tudo se resume à aprovação no cargo público. Você tem uma responsabilidade, talvez, diferente, porque geralmente o âmbito privado visa o lucro, enquanto no serviço público a gente quer prestar um serviço de qualidade. Então, se você quer fazer concurso público porque você quer ficar rico ou porque você quer um status, eu acho que não é o melhor caminho. Sim. Concurso público realmente é para quem está disposto a ter um serviço digno, mas que vai ser prestado com excelência, que vai lhe dar propiciar uma remuneração, que vai lhe dar uma vida digna. Sim, Mas assim, não se enriquece. É uma falácia achar que você vai entrar em concurso para ficar. A não ser que faça as coisas erradas, né? Que eu acho que não é o que é o objetivo das pessoas. alguns concursos, que nem procuradoria, que é a tua especialidade, vamos dizer assim, ele é bom porque ele não fecha a porta da advocacia. Exato. A Né? maioria permite que Por possa exemplo, continuar advogando. o nosso também Tribunal de Contas, o auditor, ele não fecha essa porta. Então você fica ali no melhor dos dois mundos, Com certeza. que é você ter a segurança de todo mês ter uma remuneração fixa e a janela aberta da advocacia, que aí vai ser de acordo com a tua capacidade técnica e enfim, o que você colocar de disposição ali para fazer aquilo dar certo. No privado que se enriquece, né? Não é no serviço público. Com certeza. Mas aí o que se ficar rico vai ser por conta Do privado, com com certeza. certeza. Deixa eu te falar, a gente está falando de procuradorias e eu acho que é um assunto muito relevante. Quais são os temas, vamos dizer assim, você como um grande estudioso nessa área, que poderia deixar aí de dica para o pessoal de mais relevante que teria assim para estudar, por exemplo, constitucional, administrativo, que temas dentro de cada matéria dessa falam? Isso aqui você não pode chegar na prova sem ser muito bom. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, Tribunal de Contas, eu geralmente falo, licitações e contratos, eu acredito que seja carro-chefe, assim. Para procuradorias também. Para procuradorias também, porque aí faz muita consultoria nessa área. Cara, como eu te falei, dentro do núcleo, todas as matérias, às vezes, são cobradas o mesmo número de questões, mas o grau de aprofundamento, a depender da disciplina, sobretudo aquelas que vão ser cobradas numa segunda fase, aí sim eu posso te dizer que existem algumas matérias que são de maior predileção. Como eu falei, licitações e contratos, agentes públicos, responsabilidade civil do Estado, isso dentro de administrativo, por exemplo. Licitações e contratos. Serviços públicos é fundamental para quem quer estudar para a procuradoria. Constitucional, controle de constitucionalidade. E controle, os estudantes odeiam. Toda semana eu repito isso na sala de aula, porque como sou professor de controle externo, e em muitos momentos ali intercala o conhecimento de controle externo com o controle de constitucionalidade, porque está dentro do direito constitucional. Tem que tirar isso da cabeça, porque acho que é a matéria mais cobrada de todos, inclusive em provas discursivas e orais. Discursivas, justamente. Porque tem uma infinidade de jurisprudência, né, do tema. Sim. E o tema, propriamente dito, a parte doutrinária cai. Aí tá aí um tema que cobra-se essa parte inicial de controle difuso, controle abstrato. As classificações. Exato, isso cai. Outra parte que cai muito fundamental, repartição de competências ali. O que é competência do Estado, da União, dos municípios. Isso, Artigo 18 em diante ali. Isso, ali, cara, aquilo ali a pessoa tem que dominar do início ao fim, que aquilo tá em todas as provas. E a quantidade de jurisprudência do assunto é monstruosa, é gigantesca. Então, constitucional, acho que essas duas disciplinas, assim, sempre estão em qualquer revisão de segunda fase, prova oral e objetiva
nem se conta, né? Sim. E uma dica constitucional que eu acho também preciosa é ler a Constituição. Parece besteira, mas assim, você... O básico, né? Exato. É o básico que aprova, cara. Sim. Ler e reler a Constituição várias vezes, tu não tem ideia de como isso é cobrado. Às vezes não tá ali diretamente, mas eu já vi isso em algum lugar. É constar a Constituição. Quase tudo, e de todas as disciplinas, tem coisas que são cobradas do texto constitucional, das principais disciplinas, né? Porque dentro dessa ótica da constitucionalização do direito, tudo tem que ser lido Exatamente. através do filtro da Constituição Federal. A Constitucional é uma matéria que é importante para tudo. Com certeza. Processo civil, recursos, está em tudo. Recursos é fundamental. Aquela parte inicial ali, qualquer pessoa precisa saber quem vai trabalhar com o procedimento comum ali, aquela parte inicial, as tutelas de urgência, tutelas de evidência, também é um tema da moda aí, que foi muito mudado com o novo Código de Processo Civil. Tributário. Cara, tributário ali, a parte constitucional é muito importante. E que mudou bastante agora, né? Com a Totalmente reforma, isso aí. do Sistema Tributário Nacional. Sem dúvida aí, princípios, a parte ali também de imunidades, é um tema muito... Tudo eu estou falando de parte constitucional de tributário. Muita jurisprudência, imunidade. Né? Muita jurisprudência. A própria leitura do CTN. Cara, do artigo 96 do CTN em diante, tudo aquilo ali cai. Tudo cai. Pode ser com a banca que for, pode começar ali, do 96 em diante ali, salvo engano, até me conhecer, mas ali é a parte inicial do código. Não aquela... Porque tributos em espécie está muito ultrapassado, né? Porque o CTN ele é antigo. Ele é, se não me engano, de 67. Só que ali, a partir do artigo 96, ainda é base para qualquer coisa de tributário. E cai bastante. Financeiro, cara, financeiro é lei, relei, a LRF, a lei 4320 e a Constituição. Essas são... Eu me sinto mais seguro para falar dessas disciplinas que são as mais cobradas para procuradorias. Então, essas 5 aí, você já tem muita coisa para estudar. Então, só aqui a gente já tem muita dica importante para quem pensa em estudar para isso, que eu acho que é uma das melhores carreiras, se não for a melhor, né? Porque É uma boa carreira, com certeza. Que é ser procurador do Estado. Então, a gente está caminhando aqui já acredito, para a parte final da nossa entrevista. E, meu amigo, primeiro dizer que a tua história é uma inspiração. Sua amizade para mim é uma honra, você sabe disso. A gente sempre se deu muito bem, assim, ali, tipo, melhores amigos ali dentro daquele tribunal. Foi o meu primeiro chefe, né, no tribunal. Para quem não sabe, eu fui o primeiro chefe dele, porque eu tô 11 anos dentro do tribunal e dos 11, graças a Deus, foi acredito, uns 10 anos ocupando cargo de gestão. O ano passado que eu me tornei assessor de conselheiro e saí da parte de gestão, saí até do controle externo, mas enfim, tem um controle externo na veia. E agora o concurso do Tribunal de Contas está aí na porta, né? Pessoal estudando também. Sempre me perguntam muito o que estudar para o Tribunal de Contas. Eu falo, licitações e contratos, estudem. Artigo 70, 75 da Constituição Federal, fundamental, com certeza, que trata ali da base do controle externo. Tem que estudar também. Você tem que chegar lá com quando você falou. Ou aprende ou decora, mas não vai sem esses artigos. Aprender a fazer prova, né? Não precisa ser especialista. Lá dentro você decide que área enveredar, se aprofundar um estudo ou outro. Eu tenho até um episódio de um aluno da mentoria que ele ligou semana passada falando, professor, o que faz o auditor na área de fiscalização? Porque o pessoal que é da área jurídica, eles acham que ser auditor destoa muito da atividade de alguém que é formado em direito, né? E como o Tribunal de Contas aí, só colocando esse parênteses, o Tribunal de Contas é segmentado por área de atuação, então a prova vai vir auditor de controle externo, área jurídica, auditor de controle externo, área contábil. Então, as atribuições do cargo, elas são exercidas de forma muito específica. Tanto que nas próprias auditorias, geralmente você trabalha ali com um amigo da área contábil junto com o da área de direito. Exatamente. E faz esse bate-bola e acaba que você não sai muito da sua área jurídica, sabe? E trabalhando com direito público, que para quem gosta de direito público também, que é a minha área preferida do direito, você vai ter muito prazer em estar atuando ali, que fora que o nosso órgão é sensacional. É fantástico. O Tribunal de Contas, ele te dá uma estrutura de trabalho excelente, todos os setores funcionam bem, a gente é bem acolhido, não tem casos de distrato por parte das autoridades, pelo contrário, os conselheiros são extremamente gentis, tratam são equiparados a desembargadores, mas nem parece. Não. Constitucionalmente eles são Quem tem experiência com ambos os tribunais, não desmerecendo, mas assim, eu posso falar do nosso setor específico, a gente é muito bem tratado e é um trabalho bem digno e cada vez está ficando melhor a remuneração também. Pois é, isso é um atrativo muito grande. Era uma coisa da hora que você estava falando, que quando as carreiras fins, a gente está caminhando... É o caminho natural. Para ser uma carreira fim, porque quando a gente fala carreira fim, é aquela carreira que você fez e passou e para de fazer concurso. Sim. Mas geralmente muito por conta da remuneração, né? Que é um dos principais. Obviamente, a remuneração está atrelada às competências do cargo que você se identifica. Fala, não, isso aqui para mim... Tá bom. Até eu pedi vacância só, não pedi exoneração quando eu saí. Se arrepender, né? Mas é muito bom. Pode assinar embaixo que o Tribunal de Contas vale a pena, sim. Verdade. Então, assim,
para encerrar, queria deixar meu agradecimento público, sua presença, o nosso primeiro convidado, um amigo, um parceiro. E espero que nossa parceria continue, mesmo independente do lugar que você escolha, né? Porque você está agora nesse dilema tão difícil e cruel, quer saber para que órgão você vai. Meu Deus, se eu quero, se eu vou ser procurador federal, será se eu vou ser conselheiro, se eu vou ser procurador do Estado, mas tudo fruto do teu esforço, da tua competência, e deixar aqui de forma pública também a parabenização, né, pelo reconhecimento de tudo isso que veio, e sabendo assim, passando para o pessoal que isso demonstra muito tempo, paciência e muita disciplina, né, que nem você colocou aqui ao longo desse episódio. Dizer que as portas daqui do nosso DOL Concurso vai estar sempre abertas, sempre que você precisar falar sobre concurso. Tem perfil na rede social lá, aquele Mentoria Tem, o Solidária? CPP Mentoria Solidária é o nome. CPP Mentoria A gente tem já algumas pessoas. Sigam também o DOL Concurso lá no Instagram, que a gente abriu o canalzinho DOL Concurso no Instagram. O meu é Geomar Brito ADV, o host aqui do podcast. Mas o DOL vai ser só para falar de concurso público. Entre também na página lá do DOL.com.br. A gente vai estar com um canal também exclusivo para concurso público no YouTube, na plataforma do YouTube, só para agregar e reunir essa comunidade e fazer isso crescer, né? Ver porque a caminhada do concurseiro, eu sempre falo, é muito solitária. Sim. Então a gente precisa estar reunindo essas histórias como inspiração para o cara não desanimar, não parar, ver que se ele continuar estudando, o resultado um dia vai vir. Com certeza. Até também parabenizo a tua iniciativa, a iniciativa do DOL Concurso, de estar abrindo essa possibilidade para pessoas que às vezes acham que está muito distante da sua realidade. Não está. Às vezes, conheci várias pessoas que passaram em provas de concurso comprando material de banca de revista mesmo. Aqueles materiais ali, se você tiver à disposição, cara, dá certo e vale a pena. Vale a pena. Com Concurso certeza. é uma boa área para seguir, sim. Meu amigo, muito obrigado. Agradeço aí o pessoal que está aqui atrás, fazendo parte dos bastidores. Vocês não estão vendo, mas estão se esforçando para tudo isso aqui dar certo. Espero que nosso caminho seja muita prosperidade. Contem sempre com o nosso apoio, porque aqui a gente vai estar trazendo pessoas realmente de relevância, especialistas mesmo no tema de concurso público, com aprovações em concurso público. Eventualmente a gente pode trazer um ou outro concurseiro também para contar aquela história em tempo real, né? De quem está estudando. E isso, como a gente colocou, deixou bem claro, não faz ninguém melhor do que ninguém, porque todo mundo aqui está na mesma jornada, quer se ajudar. Tem um objetivo em comum, quer se ajudar, fazer as pessoas que estão na caminhada também darem certo. E muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Fiquem com Deus, meu amigo. Obrigado, eu agradeço também. Aqui, e sigam na luta que vale a pena, vai dar certo. Até a próxima, pessoal. Um abraço.